meu povo! Como vocês estão? Boa noite! Boa noite a todos! Como é que vocês estão? Boa noite, Fernanda! Vamos começar o som de Adele, porque hoje eu tô no 220. Vamos que vamos e segue o barco. Olá, tô lendo aqui, alguém escreveu trainee. Boa noite! Estão preparados? Porque hoje a live vem com tudo, hein? Os movimentos sistêmicos em uma relação abusiva. Estão curiosos para saber? Existem várias possibilidades, existem vários movimentos. Eu vou dar algumas hipóteses aqui. E vamos começar a live de hoje porque eu tô animada. Animadíssima. Vocês estão animados? Coloca aqui para mim se estão animados. Então, quais são os movimentos sistêmicos que ocorrem em uma relação abusiva? Em uma relação começa com a união entre um homem e uma mulher. Pode ser um homem e um homem, uma mulher e uma mulher, e etc, etc, etc. É uma união entre duas pessoas, né? Então, o que acontece? Para que essa união seja equilibrada e saudável, precisa haver o cumprimento de uma lei. Quem sabe me dizer qual a lei aqui que precisa ser cumprida para que os relacionamentos sejam saudáveis? Coloca aqui embaixo, quem é que sabe? Ih, gente, eu fui mexer na tela aqui, olha só. Para tirar o som, entrou uma outra tela aqui que não tem nada a ver. Deixa eu tentar tirar. Calma aí. Essas coisas acontecem, gente. Me desculpem. Ah, voltou ao normal. Vamos lá. É o esquenta, né? O esquenta começa assim, mas a gente vai levando, né? O que importa é que vocês estão aqui comigo com vontade de aprender, com vontade de me ouvir, e eu agradeço demais vocês estarem aqui, é sinal que vocês gostam do meu conteúdo, né? E eu agradeço muito, e aos pouquinhos a gente vai se aprimorando aí no mundo digital. Então, gente, vamos lá. Uma relação começa com a união entre duas pessoas. E quem é que sabe aqui? Quem é que já ouviu as minhas aulas antes? Quem é que teve na minha aula de quinta-feira que eu falei sobre constelação familiar e as leis do amor? Gente, eu botei um filtro aqui que eu vou tirar esse filtro. Nossa senhora, como é que dá para tirar esse filtro? Tá feio, gente? Fala aqui pra mim. Eu botei maquiagem, mas botei um filtro também. Acho que fiquei maquiada demais. Mas vamos lá. Então, uma relação, ela começa com a união entre duas pessoas. E para que essa relação flua de forma saudável, precisa haver um equilíbrio entre essas duas pessoas, né? É a lei do equilíbrio, a lei do dar e receber. E o que é essa lei? É uma das leis do amor, né? As leis do amor são três: a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio. Como que se dá essa lei?
cada componente do casal vai dar 50% para o outro. Então, vamos lá, fazer a representação aqui. Tem alguma coisa que estamos informando que seus seguidores, que você iniciou um vídeo. Ah, tá. Então, aqui, ela e ele aqui, um casal tradicional, tá, gente? Então, tem um casal aqui. Aí, vamos supor, eu não trouxe minhas pedrinhas. Vamos supor, essa daqui dá para ele uma, vamos supor que aqui tem pedrinhas, tá? 1, 2, 3 pedrinhas para ele. E ele dá apenas uma para ela. O que que isso significa? Que ela lava, cozinha, passa, trabalha fora, contribui com o financeiro do casal e ele só contribui com o financeiro, mas não faz nada em casa. Vamos supor que seja isso, tá? Um exemplo. Tá havendo equilíbrio nessa relação aqui? Não. Ela tá dando demais para ele. E ele tá recebendo muito e dando de menos para ela. E ela recebendo pouco. O que que vai acontecer? Ele vai se sentir devedor dela, né? E aí, o que que pode ocorrer aqui nessa situação? Ele pode pensar assim, isso é o inconsciente, tá? Isso não é racional. No inconsciente dele, ele nunca que vai conseguir retribuir a ela o que ela deu para ele. Então, o que que pode acontecer nessa situação? Ele vai embora. Ou ele conhece uma pessoa com a qual ele possa dar uma coisa só e ela retribuir na mesma proporção. Então, por exemplo, ele vai contribuir com o dinheiro dentro de casa e ela também, vamos supor, ele contribui com 50% de pagar as contas, né? E ela também com 50% porque trabalha fora, mas ela não vai lavar, cozinhar, passar, cuidar dos filhos, nada disso. Ou então essas tarefas dentro de casa vão ser divididas também 50%. Então aqui vai estar equilibrado. Então muitas vezes as traições ocorrem por causa disso, tá? Eu tô dando um exemplo dele, mas também pode ser dela, né? E quando ocorre uma relação abusiva, vou dar o exemplo de uma relação abusiva. O abusador, vocês lembram do que eu falei da tríade disfuncional, dos arquétipos, dos papéis que as pessoas fazem dentro das relações, assumem, né? Dentro das relações. Então, para quem não estava aqui na minha live passada, existe uma tríade dos relacionamentos disfuncionais. O que é isso? É um triângulo, tá? Em todo relacionamento disfuncional, as pessoas, elas assumem papéis que são arquétipos, tá? Então, geralmente é assim, um assume o papel do agressor, outro assume o papel da vítima e outro assume o papel do salvador. Esses arquétipos, eles não são rígidos. Então, por exemplo, aqui, esse casal tem um filho, né? Então, esse aqui tem o papel do agressor, essa aqui tem o papel da vítima, e o filho, vendo a vítima numa situação de desvantagem, vai assumir o papel de salvador dela, tá? Mas
esses papéis não são rígidos. Então, essa aqui, ora pode ser vítima, ora ela pode ser agressora. E ele, ora pode ser agressor, ora pode ser vítima. Ou ela pode ser sempre vítima dele e ser agressora dele, por exemplo, né? Ou ele ser agressor dela e vítima dele, né? Ele salvador dela e agressor dele. Então, esses papéis, dependendo da situação e dependendo da relação, eles vão se modificando, né? Numa relação disfuncional, o que ocorre é o seguinte: esse aqui, mas assim, dentro dessa tríade disfuncional, as pessoas, pelas próprias personalidades, têm tendências, né? Então, vamos supor que esse aqui tenha uma tendência ou características narcisistas, né? Então, é uma pessoa mais egocêntrica, é uma pessoa mais controladora, é uma pessoa mais manipuladora, né? E vamos supor esse aqui, vamos dar um nome para eles. Esse aqui é o Joãozinho e essa aqui é a Mariazinha. Aí, o Joãozinho, ele conheceu a Mariazinha, né? Não existe nada aqui, nenhum vínculo entre eles. Então, o que ele precisa antes de tudo para começar a manipular a situação aqui com a Mariazinha? Ele precisa conquistar ela, né? Então, ele vai conversar com ela e da conversa entre eles dois, ele vai extrair informações, né? Isso pode ser consciente ou inconsciente. Depende da personalidade desse aqui. Se ele for um psicopata, por exemplo, ele está fazendo tudo conscientemente. Se ele for um narcisista, dependendo do grau, se ele tiver só traços narcisistas, ele tem uma tendência de um comportamento, mas ele não está fazendo isso, isso é um modo de ser dele, ele não está fazendo isso conscientemente, tá? Então, vamos lá. Ele conheceu, mas não importa aqui a patologia dele. Ele é um agressor, personalidade dominadora, tá? Dentro da relação disfuncional. Ele conhece a Mariazinha, começam a namorar. Aí, ele vai perceber que a Mariazinha, por exemplo, o sonho da vida dela é casar. Aí, o que ele vai fazer? Preciso conquistar a Mariazinha de qualquer jeito. Aí, ela falou assim: eu adoraria receber flores, bombons, adoro isso. Aí ele vai comprar flores, vai dar para ela. Aí ela vai falar assim: ai, que lindo, nossa, eu amei, eu amo receber flores, meu Deus do céu, esse homem, ele faz tudo o que eu quero, né? Ele, tudo que eu sempre sonhei, ele faz, né? Eu não preciso nem pedir, eu não preciso nem falar que ele já vem com um buquê de flores, ele vem com caixas de bombons, ele coloca nos filmes que eu gosto. Então, assim, ele supre toda a minha necessidade, né? Ele supre tudo o que eu quero. E ela começa a ficar apaixonada pelo Joãozinho. Começa a nutrir um sentimento, um vínculo com o Joãozinho. E Joãozinho observa as atitudes dela, né? Aí, por fim, ele compra uma aliança e coloca no dedo dela e fala: eu estou te pedindo em casamento, vamos ficar noivos, vamos nos casar, porque eu sou muito apaixonado por você. E ela vai ficando cada vez mais apaixonada por ele. Até porque a Mariazinha, ela carrega um
uma dependência emocional por um trauma do passado, porque o pai dela não foi assim muito carinhoso com ela, né? Ou foi muito rude com ela, então ela não teve esse carinho do masculino, né? Ela teve muita agressão do masculino. Então, ela busca inconscientemente suprir esse buraco emocional, né? Então Joãozinho vai lá e seduz ela com todos esses mimos e ela fica apaixonada pelo Joãozinho. Quando Joãozinho percebe que ela está apaixonada por ele, ele começa aos pouquinhos a falar assim: Mariazinha, você não acha que o seu vestido tá muito curto? Eu gostaria que você colocasse um vestido mais comprido. E aí a Mariazinha fala assim, que custa, né? Poxa, ele me agrada tanto, eu vou agradar ele, eu vou botar o vestido abaixo do joelho. Aí ela passa uma maquiagem, aí ele fala assim, Mariazinha, tá bonita, mas eu acho que você tá maquiada demais. Começa assim, de uma forma sutil. Aí a Mariazinha diminui a maquiagem. Cada vez que ela diminui, ele fala, mas tá muito, o batom tá muito vermelho. Nossa, até que chega uma hora que Mariazinha também não está mais usando maquiagem. Aí ele começa a ver algumas coisas, vamos supor que Mariazinha mora num apartamento, e aí ele fala assim, mas essa arrumação aqui não tá legal, vamos fazer de tal forma assim, 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 assado. E ele vai ali manipulando, controlando toda a situação. Quando Mariazinha vê, ela não está mais tendo a vida dela, nem fazendo mais as coisas que ela gosta e que ela quer, somente para agradar o Joãozinho. Por que motivo? Primeiro, Joãozinho deu muito para ela no início. Ele deu demais e ela se sentiu devedora dele. Então, ele deu 80% para ela, né? Deu, vamos supor, 5 pedrinhas para ela e ela não consegue retribuir as 5 para ele. Então, por ela não conseguir retribuir as 5 pedrinhas para ele, toda vez que ele faz uma exigência, ela acata, mesmo que ela não queira, não esteja concordando no íntimo dela, ela acata e faz, mesmo que aquilo ali esteja invadindo ela, né? Ela faz para agradar ele, porque ela, no íntimo, lá no inconsciente, ela se sente devedora. Então é um pensamento mais ou menos assim: poxa vida, mas ele me deu tanta coisa, ele fez tanto por mim, que eu vou ceder, vou fazer o que ele quer em retribuição ao que ele fez para mim. Só que a Mariazinha, isso foi só no início, porque depois, quando o Joãozinho percebeu que a Mariazinha estava nas mãos dele, apaixonada por ele, acabou o romance. Ele só deu uma amostra grátis, com gostinho de quero mais, para Mariazinha. E Mariazinha ficou ali no gostinho de quero mais, cedendo a tudo que ele quer, esperando que ele tivesse aquela atitude de amostra grátis no início, né? E nunca que ele vai ter, enquanto ela estiver fazendo tudo que ele quer. É um saco sem fundo, gente. Sério? É isso mesmo. É um saco sem fundo. Então, enquanto Mariazinha estiver fazendo tudo que ele quer, ele vai estar ali
ele não vai mais agir daquela forma romântica. Então acabou o buquê de flores, acabou o bombom, acabou tudo, acabou o romantismo. E quanto mais ela fica submissa a ele, mais ele vai minando a personalidade dela. Aí ele começa com um xingamentozinho aqui, chama ela de burra, ela não gosta, mas acata, deixa passar, releva. Com uma agressãozinha ali, ela releva, sempre na esperança de ter aquele amor, aquela migalha de amor que ele deu antes para ela. E ela fica sem entender, porque ela fica assim: poxa vida, mas ele era tão romântico, ele era tão bom para mim, por que ele tá assim agora, né? E nisso os anos vão se passando, né? E aí, Mariazinha eles têm um filhinho, que é não sei, é Joãozinho, Mariazinha, vamos supor aqui, Mateuzinho, tá? Eles têm o Mateuzinho nasce. Aí ele vê aqui, olha, o agressor, a vítima e, então, Joãozinho sempre maltratando Mariazinha. Essa criança começa a ver essa relação disfuncional. Ela olha para o pai e vê o quê? Uma figura forte. Porque o agressor, ele carrega uma carga energética maior. Porque é ele quem age. O agressor é ativo, né? A vítima, ela carrega uma carga energética menor, porque ela é passiva. Esse aqui carrega a culpa. Essa aqui não carrega nada. Ela só é vítima, coitadinha. Calma que eu já vou falar sobre as vítimas, tá? Então, o Mateuzinho, vendo a mãe numa situação mais frágil, ele vai se aliar à mãe, né? Porque, gente, os filhos, eles vão sempre se aliar àquele pai ou mãe, né? Aquele cônjuge que ele considera mais fraco, porque o filho, ele faz tudo pelo amor dos pais. Ele, inclusive, dá a vida, se for o caso, pelo amor dos pais, né? Tudo isso inconsciente. Então, ele vê o pai maltratando a mãe, ele se alia à mãe. E aí, ele assume uma postura de salvador, né? Então, Joãozinho assume a postura de salvador. Tá aqui feito o triângulo dramático dos relacionamentos disfuncionais. A tríade disfuncional está feita. Olha que maravilha! Como é que vai ser essa família, hein? Como vai ser essa família? Meu Deus do céu! E é isso que acontece, gente. Assim, é o exemplo das famílias disfuncionais, é o exemplo de relacionamentos abusivos, né? Então, esse aqui, ele vai ser agressor dela e pode ser agressor dele também, né? Ele vai manipular todo o ambiente, né? Então, agressores, eles podem ser só agressores verbais, como podem ser só agressores físicos ou verbais e físicos. Geralmente os agressores físicos são verbais também, né? Porque começa agredindo verbalmente e depois passa a ser
físicos, né? Conforme essa aqui vai se encolhendo para ele. Ocorre que a vítima, a pessoa que se coloca no papel de vítima, se ela não sai dessa relação aqui e passa anos nessa relação, o que faz uma vítima passar anos numa relação com um abusador? O que faz? O que leva uma pessoa a passar anos com um abusador? Vocês sabem me dizer? Existem algumas questões aí. Primeiro, essa vítima aqui, ela pode ter vindo de uma família de origem abusiva também. Então, essa situação aqui, por mais que seja desconfortável para ela, é uma situação familiar, né? E ela tem um buraco emocional, ela é dependente emocional. Então, como eu expliquei, ela fica ali esperando que algum dia o Joãozinho dê para ela o amor que um dia ele deu, que foi aquela amostra grátis com gostinho de quero mais. E ela ficou no quero mais, não quero mais, não quero mais, né? Passou-se anos, teve o filho, né? E ela fica no quero mais por quê? Porque ela fala assim, caramba, mas o relacionamento do meu pai com a minha mãe era parecido. Então, acho que é normal, né? É familiar, é normal, né? Isso se ela tiver um mínimo de consciência do que é um relacionamento abusivo. Porque tem pessoas que nem têm essa consciência, né? E aí vão ficando ali, aquela situação ali não tá boa e elas vão permanecendo ali naquela situação. Até porque, se ficar muito inviável e ela fizer o movimento de sair, esse aqui vai atrás dela, prometendo mundos e fundos, né? Aí ele volta lá, aquele movimento de love bomb, né? Bombas de amor. E aí ela, opa! Ele voltou a ser o que era antes. Mais uma amostra grátis com gostinho de quero mais. Aí ela, ai, que bom, ele tá me dando o que eu quero, eu vou voltar. Aí ela volta. No que ela volta, quando ele vê que ela cedeu, baixou a guarda, aí ele começa a manipulação tudo de novo. E esse círculo, né? Ele não termina nunca. Não termina nunca, tá? Só que existem algumas situações dentro disso aqui. Ou a mulher toma consciência do que ela está vivendo. Eu tô falando mulher, gente, só para dar o exemplo, tá? Mas pode ser homem também, tá? Então façam as adequações, né? Porque não acontece só de homem ser abusador, acontece de mulher também ser, tá? Então, ou ela tomando consciência e cansando e falando, não quero mais esse relacionamento, vai buscar um tratamento, alguma coisa, e não quero mais, sai fora, sai fora. Ficou inviável para ela, sai fora, ok. Né? Algumas mulheres fazem isso. Só que tem outras que ficam uma vida inteira nesse tipo de relacionamento. E por que será que elas ficam? Gente, uma pessoa no papel de vítima que fica e não sai do relacionamento, ela está tendo algum ganho. É a mesma coisa de alguém, por exemplo, que tem uma doença psicológica, faz tratamento e não melhora nunca. Algum ganho ela está tendo com essa doença, não é possível. Porque ninguém quer ficar numa situação desconfortável durante muito tempo
se não tiver tendo ganho nenhum, né? E qual é o ganho da vítima? A vítima não precisa fazer nada. Ela fica ali naquele lugarzinho dela, passiva. Oi, meu amor, tudo bem, Carla? Ela fica ali no lugarzinho dela, passivo, né? E ela não precisa fazer nada. Então, vamos supor aqui um exemplo, tá? Ela ou trabalha e ganha pouco, ou não trabalha. Ele trabalha e leva a situação, leva o dinheiro para casa, né? Ela tem uma vida razoavelmente boa financeiramente falando por causa dele. Então, boa noite, Brenda. Então, ele da casa, uma casa boa, ela tem conforto dentro da casa, ele proporciona algumas viagens, né? Mas ele humilha ela, ele bate nela, ele bate no filho, ele humilha o filho. O relacionamento é desconfortável, muito desconfortável. Mas ela não sai desta situação porque ela não acredita no potencial dela. Essa mulher, ela já está tão fragilizada, a autoestima dela é tão baixa e ele minou mais ainda, que ela acredita em tudo que ele fala. Ele é o Deus Todo-Poderoso da vida dela. Ele manda, desmanda, faz e acontece. Mas se ela está tendo o ganho de pelo menos ter uma vida material confortável, ela vai permanecendo ali, até porque ela veio de um relacionamento disfuncional. Então aquilo ali para ela é familiar, né? Ela vai permanecendo ali. O que a vítima não quer resolver nada. A pessoa que se coloca num papel de vítima e fica para sempre neste papel, ela não está querendo resolver nada na vida dela. Ela está querendo aliados. Para quê? Para fazer o trabalho sujo por ela. Então, eu sei que choca um pouco falar assim, mas é verdade. Porque a vítima, ela não tem coragem de agir. Então, ela arruma aliados. Esse filho aqui, Salvador, né, que é o aliado, ele vai crescer, né? E ele, como é Salvador, com peninha da mãe, vai agir por ela, né? Então, se ele tiver que chocar com o pai por causa dela, ele vai fazer e ela fica aqui, ó, só assistindo. Ela não faz nada. Ela fica só assistindo. E levando a fama de boazinha, de santa, de ótima, de maravilhosa, né? Quando ela quer, ela leva esse aqui na lábia. Muitas vezes é isso que acontece. A vítima, ela também é tão manipuladora quanto o agressor. Porque ela se fazendo de coitadinha, só que ela usa uma outra tática. Ela convence as pessoas de fazerem o que ela quer por ser coitadinha, né? Então ela vai ali comendo pelas beiradas, vai falando, fala para esse aqui, fala para esse ali, né? E vai ali manipulando. Então, quando ela quer, ela manipula esse. Quando ela quer, ela manipula esse. Mas ela tá sempre de fora. Ela não faz o trabalho sujo, tá? Oi, Fernandinha! Beijo, querida!
Então, ela não faz o trabalho sujo. Ela fica ali. Então, ela quer aliados ao lado dela para fazerem todo o trabalho por ela. É por isso que ela não sai do relacionamento. É por isso que se alguém vier falar para ela, olha, esse relacionamento tá fadado ao fracasso, tá? Ela fica até chateada, né? Ele faz com ela. Joãozinho faz com Mariazinha. Quando alguém vem falar aí, vamos supor, o filho Salvador chega para a mãe e fala assim, ô mãe, pelo amor de Deus, você vai deixar o meu pai falar assim com você? Se imponha. Poxa, não sei o que. Aí ela fica chateada. Aí ela defende o marido para esse filho aqui. Ela defende. Mas quando o marido faz alguma coisa com ela, ela vai lá e fala mal do marido. Entendeu? É assim. Então, a vítima, ela quer aliados. Ela não quer resolver a situação. Ela quer aliados para esses aliados fazerem o trabalho por ela. Então, por exemplo, quando ela tá chateada, ela fica ali trabalhando com esses dois aqui. Quando ela tá chateada com o filho e quer repreender o filho, ela não vai diretamente repreender o filho. Ela vai, fala com o marido, enche o ouvido do marido de que o filho fez. Aí o marido vai lá e briga com o filho. Ela fica de fora. Ela fica sempre de fora. Então, gente, não existe vítima, né? Efetivamente não existe vítima, não existe bonzinho, né? O bonzinho, ele também é manipulador. A vítima, ela é tão manipuladora quanto o agressor nesse triângulo disfuncional aqui. Por quê? Ah, mas existem vítimas que não são manipuladoras? Existem. As que dão um ponto final na relação e vão embora. Essas não são manipuladoras. Essas efetivamente tomaram consciência e saíram dessa relação disfuncional. Ou então, né, dependendo da personalidade do agressor, ela vai conversar com ele e vai falar, olha, deste jeito não dá. Ou a gente ressignifica o nosso relacionamento, ou eu vou embora. E aí, se ele realmente quiser ficar com ela e aceitar, eles vão fazer um tratamento psicológico, terapêutico, dependendo da personalidade dele também, porque narcisistas e psicopatas não fazem esse tipo de tratamento, porque para eles está bom, eles estão manipulando, para que eles vão querer mudar? Não vão querer mudar, né? Narcisistas, assim, dependendo do espectro, porque se for um espectro leve ou se for traços narcisistas apenas, sim, aí existe possibilidade, sim, tem como, eles fazem tratamento psicológico, tem como ressignificar, eles têm como melhorar, sabe? E aí esse relacionamento aqui se reestabelece, né? E o Salvador. O Salvador, esse filho aqui, ele vai adquirir uma personalidade salvadora. O que pode acontecer com uma pessoa com uma personalidade salvadora? Ele vai se juntar com uma dependente emocional, assim como a mãe, né? E aí ele vai ser codependente e ela dependente. Peguei um nome. E ela dependente emocional dele. Esse relacionamento aqui também é disfuncional. Por quê? Porque as duas pessoas não estão inteiras. Elas estão vivendo numa simbiose.
ele precisa fazer muito por ela. Então, lembra da lei do equilíbrio? 50% de cada um? Não vai ser 50% de cada um. Esse aqui vai fazer muito e essa aqui vai receber e não vai fazer nada, ou vai fazer muito pouco. Porque ela tem uma carência emocional. Ela quer sugar do relacionamento. Então, geralmente, ou são pessoas dependentes demais, muito, eu não tô querendo falar essa palavra frágil, é muito emotiva, depressiva, né? Ou são pessoas que têm algum tipo de drogas, porque dependentes pode ter algum, utiliza a droga, né, a bebida para se satisfazer, né, para suprir o seu buraco emocional, para anestesiar a dor, né? Então, essa aqui sendo dependente, ela pode ter várias patologias, ela pode ser alcoólatra, ela pode ser dependente de droga, ela pode ter depressão, ansiedade, borderline, várias patologias que ele vai ter que lidar, né? Então também não é um relacionamento funcional, né? Um relacionamento saudável, né? E ele vai ficar ali sempre dando. O que acontece num relacionamento de dependente e codependente? Vamos supor, isso aqui é codependente, essa aqui é dependente. Ele dá. E para ela nunca tá bom. Então ela é um saco sem fundo. Ela vai sugar todas as energias dele. Ele vai ficar exaurido nesse relacionamento, né? Então, também não é um relacionamento saudável. Gente, deixa eu beber uma água aqui. Gente, eu tô falando. Alguém tem alguma pergunta para me fazer? Vocês estão bebendo água, gente? Eu sempre coloco uma taça de água. Aprendi isso com a minha mentora, a minha professora Priscila Elmura, que eu agradeço muito a ela. Uma pessoa maravilhosa, uma consteladora familiar assim, maravilhosa e incrível. Beber mais um pouquinho de água, tá? Então, gente, o que vocês devem estar se perguntando, já que ninguém me fez perguntas? Sim, eu tomo muita água, isso é bom. Já que ninguém me fez perguntas, vocês devem estar se perguntando, meu Deus do céu, mas como desfazer esse imbróglio aqui? Como desfazer esse nó aqui, né? Dessa família disfuncional. E que a constelação familiar possibilita desfazer isso. Esse daqui, por exemplo, ele precisa se conscientizar que ele não tem o controle sobre nada nem sobre ninguém. Ele mal tem o controle sobre a própria vida, porque a gente não tem o controle nem da nossa vida, que dirá da vida dos outros. O máximo que a gente pode fazer com a nossa vida é traçar objetivos. E é saudável e muito necessário que a gente trace esses objetivos. Primeiro porque a vida ela precisa ter um sentido, né? Então, para nossa vida ter um sentido, a gente precisa ter motivação, né? Para a gente se movimentar é necessário uma motivação.
E para a gente ter motivação e se movimentar, precisamos ter objetivos, sonhos, né? Mas o fato da gente ter objetivos, sonhos, não quer dizer que nós vamos realizá-los. A gente vai fazer de tudo para realizar, não é assim a vida? A gente passa uma vida inteira perseguindo um sonho, né? O sonho da casa própria, o sonho de um bom trabalho, de um bom emprego, o sonho de formar uma família feliz, de ter filhos. Então, nós temos sonhos e queremos realizá-los. Isso faz parte da vida e é muito necessário e saudável que tenhamos, né? Mas não quer dizer que porque a gente tem, a gente vai conseguir. A gente não tem esse controle, né? Enquanto a gente não tem consciência das nossas dinâmicas. O que faz a gente não ter o controle da própria vida? O nosso inconsciente. Porque enquanto a gente não tem consciência de algumas dinâmicas e a gente joga lá para o inconsciente que a gente não tem acesso, quem dita as regras é o inconsciente. E aí, às vezes, a gente está tendo determinada atitude, a gente não sabe nem por quê, né? Sabe por quê? Porque o inconsciente é a maior instância psíquica que a gente tem, né? Então, é inconsciente, subconsciente, consciente. Imagina um iceberg, né? O iceberg grande é uma montanha dentro da água, né? Mas a maior parte da montanha está submersa e só o picozinho está do lado de fora, por maior que seja, né? Então, essa parte submersa é o nosso inconsciente. E o picozinho é o nosso consciente. Então, enquanto a gente não traz para o consciente determinadas questões, esse inconsciente é que está regendo a nossa vida. É por isso que muitas vezes numa constelação familiar a gente está agindo como criança. Porque a gente ficou preso lá no trauma da criança. O que quer dizer isso? A gente viveu um trauma, você criança não conseguiu elaborar esse trauma e a nossa psique é muito sábia, porque você precisa continuar vivendo, precisa continuar raciocinando, precisa dar seguimento à sua vida. Para você dar seguimento à sua vida, o que a psique faz? Joga essa vivência que a criança não conseguiu elaborar para o inconsciente. Só que a vida passa, o tempo passa, a pessoa vira adulta, mas aquela questão que não foi elaborada está lá no inconsciente. Está lá no inconsciente quando aquela pessoa era uma criança. Então, quando ela vê algo parecido, que remete àquela situação ali, que ela não conseguiu elaborar, ela tem uma atitude infantil, porque ela voltou lá para a criança de quando ela tinha 5 anos, que ela viveu aquela situação ali, que ela não conseguiu elaborar, né? Então, é por isso, essa função do trabalho terapêutico com o cliente, porque se aquela situação ali, se ele está tendo algumas atitudes que estão presas no inconsciente, no trauma infantil, com a terapia, a pessoa vai tomar consciência, vai trazer a consciência, vai olhar para a situação de frente, trazer luz à situação, trazer luz ao que estava na sombra, né? E era isso que quando eu comecei a ouvir sobre autoconhecimento, quando eu comecei a estudar
sobre as terapias, eu escutava as pessoas falarem assim, você tem que olhar para o problema. Eu falo, gente, mas olhar vai resolver? Olhar, mas tem que fazer o quê? Não tem que fazer nada, você só tem que olhar. Olhar porque vai na sombra, você não estava olhando, não estava conseguindo ver. A partir do momento que você consegue ver, aí sim, aí você consegue elaborar. Aí você vai elaborando, né? Então, esse aqui, por exemplo, o agressor, ele tem algum... Por que que ele é agressor? Por que que ele é manipulador? Porque ele sofreu alguns traumas lá na infância. Provavelmente ele foi muito humilhado ou ele foi muito validado. E chegou uma hora que ele falou assim, olha, eu sou uma porcaria, sou uma merda, então eu vou vestir aqui um personagem que é foda e eu vou pro mundo com esse personagem aqui, porque eu não posso me mostrar. Porque eu sou uma porcaria mesmo, eu não posso me mostrar. Então ele veste esse personagem, foi esse personagem galanteador que ele vestiu quando ele conheceu a Mariazinha, né? Só que ele, por ter tanto medo de ser humilhado novamente e de descobrirem quem ele é e dele ficar em desvantagem e viver todo o trauma que ele viveu lá na infância e que ele não conseguiu elaborar, ele prefere ter o controle do ambiente onde ele está. E é por isso que ele manipula, né? Então, ele manipula aqui todo o ambiente na casa dele, né? Essa aqui também tem traumas. Traumas de quê? De ver, por exemplo, os pais brigando, né? De não ter tido o carinho do pai ou da mãe, né? De ter faltado esse carinho, esse acalento, né? Então vamos supor que foi o carinho do pai, o colo do pai, né? O pai tratar ela como princesa, ela vai buscar no masculino isso. Só que acontece que como a personalidade de um agressor é familiar a ela, é isso que ela atrai. Até porque dependentes emocionais casam muito bem com agressores, manipuladores, narcisistas, psicopatas. Casam bem por quê? Porque são presas fáceis. Porque rapidinho elas são tão dependentes que rapidinho elas cedem para eles. Cedem e permanecem na relação. Geralmente permanecem, né? Então, ela também precisa olhar para o trauma dela. E principalmente olhar para a imagem que ela tem dela mesma, porque ela acreditou a vida toda que ela era uma porcaria, assim como esse aqui. Só que ele teve uma reação diferente. Ele elaborou um personagem, né, para ele seguir a vida. Então é um personagem forte que ele veste. E essa aqui, ela não elaborou personagem nenhum. Ela simplesmente acredita numa imagem que não corresponde ao que ela é na realidade, né? E por que não corresponde? Porque todos nós temos qualidades, não tem como não ter, né? Lembra que eu falei para vocês, vós sois deuses. Então todos nós temos um diamante bruto dentro de nós. Ela só nunca achou. Por quê? Porque ela nem procurou, porque ela acreditou no que os pais dela falaram para ela, né? Fizeram ela acreditar, né? De alguma forma, fizeram ela acreditar que ela não valia muita coisa, né? Então, o que ela tem que fazer? Olhar para dentro dela, encontrar esse diamante bruto, ver quais são os dons dela, o que ela gosta de fazer na vida, o que ela faz bem sem esforço nenhum, com paixão, né? A hora que ela encontrar isso, ela vai falar assim, nossa, eu sou foda, eu me basto, eu não preciso de Joãozinho nenhum, né? A hora que ela vê que ela tem um propósito na vida, né?
Porque ela tá sem propósito. A hora que ela vê que ela tem um propósito na vida, ela não precisa de Joãozinho. E aí é o seguinte, eu não tô com você porque eu preciso de você. Eu não tô com você porque eu sou dependente de você. Eu estou com você porque é prazeroso estar com você e levar a vida ao seu lado. Mas eu me viro muito bem sem você. Entende? Então, Mariazinha precisa enxergar essa potência que ela tem, né? E em busca aí da independência, primeiro emocional, segundo financeira, que ela tem, que ela precisa adquirir se ela não tiver, né? Se ela já tiver, ela precisa tomar consciência disso. Ela precisa olhar, trazer à luz para toda essa potência que ela tem, né? E aí sim, ela aos poucos, isso é um processo, ela vai ficando autossuficiente, né? E não dependendo de mais ninguém, nem emocionalmente e nem financeiramente. E aí, se ela ficar com o Joãozinho, é apenas porque eles se amam e não porque ela depende dele, né? Não é uma prisão, é um relacionamento no qual eles caminham lado a lado e ninguém melhor do que ninguém, dando 50% cada um, né? Ela recebendo 50% e dando 50% para ele, e ele recebendo 50% e dando 50% para ela. Ok, estão cumprindo a lei do equilíbrio, ok? Do dar e receber. E o Salvador aqui, o Mateuzinho, que ficou Salvador, o que ele precisa enxergar? Ele precisa tomar consciência de que os problemas dos pais deles pertencem aos pais dele, que ele é pequeno perante os pais e que ele não tem o que fazer para resolver o problema dos pais e nem de ninguém, que cada um tem os seus problemas para resolver, que ele tem o deles, então ele vai pegar para ele apenas o quinhão dele, o quinhão que ele tem para resolver dele, né? E vai deixar com essa aqui o que é dela e com os pais o que é deles, né? Então vamos supor, ele, codependente, casou com uma mulher alcoólatra. Ele não vai, ele por ser marido dela não vai ajudar ela. Sim, ele pode apoiá-la, mas ele não pode resolver o problema dela. Porque o problema dela pertence apenas a ela. Se ela não quiser, não há santo que vá resolver esta situação. Então, o que ele pode fazer, por exemplo? Ele pode ir acompanhar ela nos Alcoólicos Anônimos, né? Ele pode acompanhar ela para fazer um tratamento psicológico, né? Ele pode, sei lá, pesquisar na internet, tratamentos alternativos, enfim. Ele pode fazer várias coisas apoiando ela, mas não querendo salvá-la, né? Fazendo esforços mil para salvá-la, porque não vai adiantar, né? Ela tem as vivências dela, ela tem o processo dela para resolver, né? Ele não vai resolver, ele não vai salvar ninguém, ele vai apoiar. Mesma coisa com os pais. Ele não vai salvar os pais nem a mãe vítima. O que ele pode fazer é apoiar. Se ela quiser conversar, ele vai ouvir, né? Ou se o pai quiser conversar, ele também vai ouvir, vai apoiar, mas ele não vai salvar. Ele vai parar de brigar aqui, né, defendendo um ou outro, né? No máximo ele vai falar assim, gente, pelo amor de Deus, vocês já estão velhos, continua brigando. Entendeu? Então é isso, gente. E aí, com a constelação familiar, as pessoas, elas fazem esses movimentos no campo e elas, numa sessão só, elas enxergam qual é a dinâmica que está acontecendo, né? Numa sessão só,
essa consciência, essa luz do que precisa ser olhado, ela vai literalmente olhar, porque ela vai estar olhando ali no campo, na cara dela, o que está acontecendo, né? Ela vai estar olhando ali qual o papel que ela está desempenhando ali naquela dinâmica familiar, né? Muito legal, né? Então, ela vai estar ali olhando, vendo, né? Trazendo a luz, trazendo a consciência para começar um processo de cura. E o processo de cura, ele vai começar na própria constelação familiar. Por quê? Porque os representantes, eles vão estar falando as falas de cura, né, que a gente chama, uns para os outros, né? Quando os representantes falam as frases de cura, eles estão fazendo um movimento interno, um movimento de alma. Então, por exemplo, ela vai dizer para ele: eu vejo você, Joãozinho. E vai falar, e senti muita raiva por você ter me manipulado. E senti muita raiva de mim por ter me colocado numa posição de marionete, de fantoche sua, e ter feito coisas que me invadiam, que eu não queria fazer, né? Então hoje, pelo bem da nossa relação, eu faço diferente do que nós fizemos até agora. Quando essa pessoa fala isso, ela faz um movimento de alma, porque ela está ali falando, entende? Ela faz esse movimento de alma. Ela pode, por exemplo, ter colocado uma criança para representar ela. Então, por quê? Porque ela está presa no trauma da criança. Então, ela primeiro vai falar para essa criança assim, ó: eu vejo você, minha criança, e sinto toda a sua dor, mas você agora pode ficar tranquila, porque quem está aqui é a adulta. Então você pode descansar que eu administro a nossa vida como adulta. Porque até então ela estava deixando a criança gerir a vida dela. Entende? Então vão fazendo esses movimentos, né? O Salvador diz para os pais: eu vejo vocês e eu sofri muito com as brigas, por ver as brigas de vocês. Eu senti toda a sua dor, mãe. Eu senti toda a sua dor, pai. Mas eu sou pequeno, lei da hierarquia, e vocês são grandes. Então o filho faz uma reverência aos pais. Eu respeito o relacionamento de vocês. Tá muito pesado para mim. Eu não consigo carregar isso aqui, não consigo carregar essa situação. Entrego para vocês essa situação porque o problema é de vocês e sigo a minha vida, pegando de cada um o que de bom eu aprendi e sigo em frente, fazendo um pouquinho diferente por amor à nossa família, para que eu possa passar um relacionamento saudável para as próximas gerações, para os meus filhos, netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante. Então é isso, gente. Chegamos ao final. Amei fazer essa live. Se deixar eu continuo falando, continuo. E amanhã tem café sem censura, tá? 8 horas da manhã. Vamos bater um papo legal enquanto a gente toma café. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui.
Muito obrigado por terem ficado aqui comigo, terem me ouvido. Não deixem de deixar um like, um joinha, deixem um comentário lá. Podem fazer perguntas se tiverem dúvidas. E até amanhã no Café Sem Censura, tá? Beijo, fiquem com Deus.